Dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, amores da minha vida. Sejam todos e todas bem-vindas, o que mais é possível. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu arrumar aqui, gente, vocês. Deixa eu abrir pra galera do YouTube. Peraí. Gente, hoje a logística tá diferente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente linda. Como é que vocês estão? Deixa eu arrumar aqui. Ui! Gente, peraí. Foi. Bom dia, bom dia, bom dia, YouTube. Bom dia, gente linda. Sejam todos e todas bem-vindas. Deixa eu arrumar aqui, gente, que tá... Agora foi. Sejam todos bem-vindos à nossa live de terça-feira maravilhosa. E hoje, gente, vamos ter um tema babadeiríssimo. E aí, como criar além do suficiente? Gente... Fique comigo, porque hoje eu tenho certeza que a live de hoje ela vai girar muitas e muitas moléculas, né? E no que mais é possível, como pode melhorar tudo isso. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, maravilhosos. Gente, o YouTube parece que tá aqui, assim. Então, não sei se tá online lá ou não. Então, o que mais é possível? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente linda. Quem tá no YouTube, depois me fala se tá funcionando, porque pra mim aparece uma bolinha assim. Enfim, o que mais é possível, como pode melhorar. Estarei aqui vendo as atualizações, como pode. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar, terça-feira, sua linda. E o que mais é possível? Deixa eu pôr vocês aqui. Deixa eu ver. Ai, gente, hoje eu tô criando caos nessa live. Porque demorei pra entrar. Ai! O meu computador, ele não tá do jeito que eu gosto. Mas vai dar tudo certo em nome do Senhor. O que mais é possível, tá? Amores da minha vida, sejam todos e todas. Não tá funcionando lá? O que mais é possível? Nem sempre é tudo perfeito. Eu não sei o que acontece, gente. É o YouTube mesmo, tá? Porque a internet tá ótima, tudo bem. 777, 10, 10, 10, é isso aí. Então, como pode melhorar? Eu vou deixar aqui, uma hora entra. Se não entrar, tá tudo certo. O YouTube não tá me ajudando hoje. O YouTube está contra mim hoje. O que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Gente, sejam todos e todas bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Juanita, mais conhecida como Rô. Sou facilitadora de consciência, facilitadora certificada por Access Conscious. Estamos aqui 4h22 da manhã, nesse momento aqui na Costa Rica, em algum lugar. Como pode melhorar tudo isso? Então, por favor, me deem valor. Se você já teve alguma mudança com a minha pessoa, encaminhe essa live para a quantidade de pessoas no máximo, porque são 4h20 da manhã. E ó, fiz toda uma maquiagem maravilhosa para estar aqui, porque não é fácil acordar esse horário. E como pode melhorar? Gente linda, sejam todas bem-vindas. E hoje eu gostaria muito de falar com vocês um tema. Eu vou ficar olhando aqui direto pro YouTube para ver o que tá acontecendo, mas como pode melhorar? Fiquem no Instagram. E se alguém puder, por favor, avisar o YouTube que o YouTube deu... sei lá, deu pif. O YouTube não quis acordar no horário da Costa Rica, gente. Simples assim, como pode melhorar. Obrigada por me valorizarem, gente. Gente, você tá criando a sua vida realmente a partir do mínimo? Meu Deus, minha senhora, vamos mudar isso. Gente, olha só, semana passada eu tava olhando para algumas questões, né? E a gente tava na organização de algumas classes e surgiu simplesmente essa consciência do quanto que muitas e muitas vezes, né, a gente está criando a nossa vida sempre para o suficiente, né? E eu tenho olhado muito para essas coisas e eu tenho percebido o quanto que as pessoas estão olhando muito para isso. Eu ministrei uma classe linda semana passada que nós finalizamos de 5 elementos de intimidade. Parabéns para quem escolheu. E num dos dias dos 5 elementos de intimidade, a gente falou muito sobre os 5 elementos de intimidade com o dinheiro, né? Ué, gente, o que aconteceu aqui? E uma das coisas que eu quero trazer para vocês é esse espaço onde muitas e muitas vezes a gente ainda tá criando tudo pelo mínimo. Deixa eu colocar aqui, gente. Já que o YouTube não tá, vou colocar vocês mais aqui. Tá, mas eu vou ficar de olho aqui. Então, onde que a gente tá criando tudo a partir do mínimo, né? E eu não tô falando somente de dinheiro, mas qual é o mínimo dinheiro que eu preciso ganhar esse mês? Quantos de vocês acordam todos os dias com esse tipo de ponto de vista? Qual é o mínimo dinheiro que eu preciso ganhar esse mês, né? Qual é o mínimo de pessoas, sei lá, que eu preciso ter numa classe? Qual o mínimo de pessoas que eu preciso fazer em atendimentos ou de clientes para faturar esse mês, sabe? Qual o mínimo que meu negócio pode faturar esse mês? Qual o mínimo de, sei lá, de amor, atenção, presença, contribuição que eu preciso para receber, para continuar nesse relacionamento?
sabe? Qual é o mínimo que meu corpo precisa mudar, sabe? Qual é o mínimo de sucesso que me deixa confortável? Sabe? Isso parece tão racional, mas percebe o quanto que muitas vezes você não se dá conta, mas está criando tudo a partir do mínimo, sabe? Você está pedindo tudo a partir do mínimo. E isso é uma puta de uma consciência, gente, porque assim, em muitos e muitos lugares da nossa vida, a gente cria a partir do mínimo. Como se aquele mínimo fosse até onde a gente pode sustentar. Como se aquele mínimo fosse até onde a gente pode desejar, sabe? É tipo aquele espaço onde você vai muitas vezes pro racional, tipo pro pé no chão, né? E muitas vezes, o que eu escuto muito das pessoas é, eu tô sendo apenas realista, né? Eu preciso olhar pros números, eu preciso saber o que é viável, o que não é viável financeiramente. E sim, é importante que você olhe pros números. Eu amo números, gente, inclusive. Sabe, eu escolho negócios lucrativos pra mim, sabe? Eu escolho projetos financeiros realmente viáveis, eu escolho dinheiro, e muito dinheiro, inclusive. E não é sobre espiritualizar prejuízo, não é isso, mas a gente sobre seguir energia, né? Existe uma diferença gigantesca, gente, gigantesca, entre você usar números como informação e usar números como limitação. Então percebe aonde na sua vida muitas vezes, ao invés de você usar os números, né, como de repente uma informação apenas, com uma consciência algo que você está presente, muitas vezes você está criando e usando números como uma limitação, sabe? E se muitas vezes aquilo que a gente chama de responsabilidade, na verdade, for simplesmente realmente o que a gente trouxe na live da semana passada, uma pobreza de escolha muito bem justificada, né? Então, quando você pergunta muitas vezes, qual é o mínimo necessário? Sabe? Na verdade, você não está perguntando o que é possível aqui. Você está perguntando qual o menor resultado que eu consigo aceitar? Qual é o menor resultado que eu consigo fazer? Qual é o menor dinheiro que eu consigo fazer? Qual o menor lucro do meu negócio que eu consigo ter? Percebe? E, gente, isso são criações totalmente diferentes, sabe? Não existe, na verdade, nada de errado com o suficiente, tá? A questão, na verdade, é quando o suficiente vira a medida da sua vida inteira. Sabe? Quantas pessoas estão buscando dinheiro suficiente, cliente suficiente, amor suficiente, sexo suficiente, energia suficiente, tempo suficiente, reconhecimento suficiente, né? Um corpo suficientemente bom, uma estabilidade suficientemente boa, sabe? Um negócio suficientemente lucrativo. E quando as pessoas conseguem isso, percebe o que acontece no universo delas? Elas relaxam, sabe? Então, elas relaxam, elas param de usar ferramentas, elas param de criar, elas param de perguntar, porque, sim, não, no YouTube não está entrando isso. Sim, porque elas chegam no número que muitas vezes elas decidiram que significava segurança, sabe? Então, eu quero trazer uma pergunta para vocês. Verdade, quanto da sua vida você está criando para não perder, em vez de criar para expandir? Porque existe uma diferença enorme entre eu quero criar dinheiro e eu preciso criar dinheiro suficiente para não ter problemas, sabe? E muitas vezes, na segunda opção, o problema ainda está sendo o problema está comandando a criação e não a sua escolha. Quantas vezes você está criando a partir do problema e não a partir do que você escolhe? Quantas vezes está pedindo dinheiro para solving problems, né? Tipo, para resolver o problema. Você tá pedindo, tipo, negócio lucrativo para resolver o problema. Você tá pedindo isso para resolver o problema. Ou seja, resolver o problema é a principal criação. E o seu corpo não gosta de resolver o problema. O seu corpo gosta de coisas lucrativas e expansivas pela diversão, pela alegria daquilo, sabe? Então, exato. Então, assim, existe uma diferença muito nesse espaço de eu quero criar dinheiro e eu preciso criar dinheiro suficiente para não ter problemas, tá? Então, quando a gente está nesse espaço de criar somente pelo suficiente, você não está criando riqueza. Você está criando uma distância muito grande da riqueza. Na verdade, você está entrando no espaço da falta e isso é completamente diferente, né? Se você não tivesse tantas contas para pagar, quanto dinheiro você gostaria de criar? Vocês já se perguntaram isso? Se vocês não tivessem tantas contas para pagar, quanto dinheiro vocês gostariam de criar? Sabe? Se, por exemplo, eu sei que tem várias facilitadoras de barras aqui. Se suas classes já estivessem financeiramente pagas, que tamanho de negócio você escolheria? Sabe? Se você não precisasse provar nada pra ninguém, que tamanho de negócio você escolheria criar? E se a sobrevivência, gente, não fosse mais o objetivo? O que seria divertido você fazer? O que seria divertido você construir? Sabe? Então, percebe? O que você deseja que tem diminuído até caber naquilo que você considera possível? O que é que você deseja tanto aí que você tem diminuído até caber no que você considera possível? Sabe? Porque
Existem muitas diferenças, né? A gente transforma muitas vezes possibilidade em probabilidade, tá? Foi o que eu falei pra vocês, não tá tudo bem você ter informações de número, mas não é colocar o número como uma limitação pra onde você pode chegar e onde você não pode chegar. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu gostaria de 100 clientes esse mês, imediatamente a sua cabeça começa assim, tá, mas quantos a gente já teve na última? É assim ou não? Tá, mas quantas pessoas eu tenho? Mas quantas inscrições já chegarem? Mas quanto tempo falta? Qual é a medida de conversão? Percebe? Você muitas vezes faz uma pergunta sobre o futuro e aí você foi procurar no passado a resposta. Você foi procurar no passado um ponto de referência, no passado um ponto de conclusão. Entendeu? Como é que você já vai criar algo que nunca criou antes e tá baseando no que você já criou antes? Sabe? Não faz muito sentido. Então, como você vai criar algo que nunca criou antes se você realmente só está disposto a escolher aquilo pelo qual você já criou evidência, já criou probabilidade, já criou informações, sabe? E eu não tô dizendo para você ignorar a realidade, não. Mas é que você tem que começar a olhar a partir de qual ponto você tá criando. Você tá criando a partir do mínimo para ter o mínimo? Ou você tá colocando o mínimo apenas como uma informação? E o quanto que você tá fazendo o mínimo realmente o seu ponto de criação? Porque tudo que você coloca para criar a partir do mínimo, você cria disso. Percebe quantas e quantas vezes na sua vida você tá o tempo todo, quanto que eu preciso fazer esse mês? 50 mil. Você vai criar mais ou menos até isso. Percebe? Então, e se você pudesse, nesse momento agora, começar a perceber que esse pedido seu de sempre se basear no mínimo tá criando um mínimo na sua vida, sabe? Então, as perguntas que eu quero trazer pra você é: quem eu preciso ser agora pra mudar isso? Se não tivesse o mínimo, o que eu poderia escolher a partir de agora? Sabe? O que mais está disponível? Que possibilidades existem que você ainda não tá percebendo? Sabe? Porque o passado não precisa determinar o seu futuro. Sabe? O quanto que você ainda tá na criação de coisas com base no que você já criou, tentando, sabe, duplicar, fazer naquele mesmo momento, fazer naquele mesmo espaço de criação, sabe? Então, a pergunta que eu quero trazer pra você é, verdade, gente, o YouTube não tá funcionando, tá cheio de gente no YouTube lá, o que mais é possível? A pergunta que eu tenho pra você é sobre o dinheiro, quanto que você realmente tá pedindo? Dinheiro, verdade. Quanto que você realmente está pedindo? Não o quanto que você gostaria de ter. Existe uma diferença, o quanto que você está pedindo e o quanto que você gostaria de ter. Porque muita gente não pede riqueza. Muita gente está pedindo alívio, sabe? Universo, preciso pagar meu cartão. Aparece dinheiro. Cartão, 10 mil reais. Aí você recebeu tipo 7. Sabe esse tipo de coisa? Então, verdade, quanto dinheiro você está pedindo hoje? Você está pedindo dinheiro que você quer, que você realmente escolhe? Ou você está pedindo o dinheiro realmente que você precisa ter para pagar as coisas? Entendeu? E aí você começa a criar uma relação exatamente com o universo no sentido de emergência, dinheiro, sobrevivência, emergência, de novo. Dinheiro, sobrevivência. Aí você fica no ciclo. Emergência, dinheiro, sobrevivência, emergência, dinheiro, sobrevivência. Sabe? Então, se você tem um negócio e hoje o seu negócio tá assim, né? E você tem pessoas que estão trabalhando com você, ou você tem pessoas que estão contribuindo com você, começa a perceber nos lugares onde todos vocês estão criando isso. Eu sempre falo isso pro meu time, eu não crio esse negócio sozinha. Então, todo ponto de vista que a gente tem cria a nossa realidade. Eu não tô criando esse ponto de vista ou a minha realidade sozinha. Então, se você tem um negócio que tem mais pessoas participando, percebe onde todas estão criando a partir do mesmo ponto de vista. Onde é que você está criando a sua realidade financeira a partir do mesmo ponto de vista? A sua realidade com relacionamentos a partir do mesmo ponto de vista. A sua realidade com o negócio a partir do mesmo ponto de vista. Sabe? Então, quanto dinheiro você já teria realmente se você não estivesse criando somente para pagar aquilo que você já criou? Sabe? E uma coisa que eu aprendi muito em Alegria dos Negócios, gente, é por isso que eu amo ser facilitadora dessa especialidade, eu tô no 5º ano já, que é um espaço onde que você tá criando o tempo todo, né, a partir do último recurso, né, então você cria um ponto de vista que, bom, se tudo der errado, eu tenho um último recurso aqui, você já tá com esse ponto de vista, sabe, percebe aonde você tá criando um ponto de vista, muitas vezes de usar o seu dinheiro antes do dinheiro chegar, porque isso que a gente faz é simplesmente gastar o dinheiro antes do dinheiro chegar. Sabe? Então, simplesmente, às vezes o dinheiro nem chegou e você já tá dando direcionamento para ele. Muitas vezes o dinheiro não quer isso, o dinheiro não quer chegar e simplesmente já ser direcionado. Sabe? Uma das coisas que eu aprendi com a Simone Milazas é: deixa o dinheiro respirar na sua conta um pouco, deixa ele vir, deixa ele ter presença com você.
sabe? Então, percebe o quanto que muitas vezes você nem criou o dinheiro e você está dando definição e distinção e conclusão para onde ele tem que ir, sabe? Percebe isso, aonde você está criando sempre a partir do suficiente, sempre a partir do mínimo. E se você pudesse exponencializar e pedir por mais, mesmo que você tenha que criar um caos, mesmo que tudo, sabe, possa mudar, tudo possa ser diferente. Então, quanto dinheiro você realmente gostaria de criar simplesmente porque seria divertido? Sabe? Não porque você tem que criar. Entendeu? Quanto que você gostaria de investir? Sabe? Quanto que você gostaria de receber por mês? Mas não a partir do espaço de que eu preciso receber tanto para pagar conta, sabe? Quanto você gostaria de ter disponível para criar? Quanto você gostaria de ter para viajar? Quanto que você gostaria para investir? Quanto que você gostaria para contribuir, para comprar coisas, para escolher? Sabe? E pode perceber que muitas vezes quando a gente fala isso, vai vir para você logo assim: "Ah, mas eu não preciso disso tudo". Eu não preciso não significa eu não posso receber, sabe? Então, quanto dinheiro você está recusando porque você não precisa dele? Quanto dinheiro você poderia receber se você não tivesse que justificar aonde você vai usá-lo? O quanto que muitas vezes está pedindo pelo dinheiro para já justificando para onde você vai usá-lo, sabe? Então, que riqueza você podia criar realmente que vai muito, muito além da manutenção, sabe? Da sua realidade atual. E eu tenho uma outra pergunta pra vocês que me vem muito assim, sabe? Quanto que você chegou à sua meta financeira? Aliás, como você chegou na sua meta financeira? Sabe? Por exemplo, se a sua meta é 30 mil, tá? Como é que você chegou até nisso? Se a sua meta por mês, presta atenção, se a sua meta por mês é eu tenho que criar 30 mil reais, como é que você chegou nisso? Aluguel, sei lá, cartão, escola do filho, sei lá, funcionários, viagem, comida, sei lá, sabe? Então, verdade, as suas despesas decidiram quanto dinheiro você deveria criar? As suas despesas estão sendo a fonte de criação do seu dinheiro? Então, você prefere muitas vezes não criar o dinheiro para não criar despesas? Nossa, eu não faria isso agora, mas eu vou fazer. Tudo que sué e tudo traz à tona, vamos se criar? Pode POC, sabe? Você já calculou quanto realmente custa continuar existindo e chamou isso de meta financeira? Gente, e se as suas contas não fossem qualificadas para decidir quão rico você pode ser? Sabe? E percebe o quanto que muitas vezes você mal identifica, mal aplica tudo isso com gratidão. Ah, eu estou satisfeita. Ah, não sei o quê. O que mais? Universo, o que mais? Onde mais? De onde mais o dinheiro pode aparecer? Sabe? Eu vejo muitas questões, eu trouxe isso para vocês de dinheiro, mas eu vou falar de negócios. Eu vejo muitas pessoas criando um negócio no espaço. Como eu faço para pagar os custos? Sabe? Então, a pergunta para você que tem um negócio, está começando um negócio, pergunta o que esse negócio gostaria de se tornar? Sabe? Quantas pessoas esse negócio pode alcançar? Que contribuição esse negócio que você tem pode ser no mundo? Sabe? Quanto dinheiro esse negócio pode criar? Que outras fontes de receita, de repente, você ainda não considerou também? Sabe? E quem sabe alguma coisa que você ainda nem sabe? Quem você pode contribuir hoje e quem você pode convidar para contribuir com você? Sabe? Então, esses dias eu fiquei me perguntando exatamente sobre isso, né? A gente estava falando sobre negócio, sobre criação. Eu falei, verdade, eu estou administrando meu negócio para mantê-lo vivo ou eu estou criando meu negócio para fazê-lo crescer? Olha para o seu negócio e, de verdade, para sua fonte de entrada de dinheiro. Verdade, eu estou administrando meu negócio para mantê-lo vivo ou eu estou criando meu negócio para fazê-lo crescer? Sabe? Porque são energias completamente diferentes. E tem mais. Você está realmente disposto a receber o tamanho daquilo que você está pedindo? Sabe? Porque é fácil falar, ai, universo, escolho 100 clientes. Mas, verdade, está na disposição de falar com 100 clientes, de convidar 100 clientes, de aparecer para 100 clientes, de ser julgado por 100 clientes, a ouvir não de 100 clientes, a estar disposto a mudar a estratégia, a contratar pessoas, a demitir pessoas, sabe, a receber mais dinheiro, está disposto a administrar, de repente, um negócio maior, está disposto, de repente, a deixar de ser a pessoa que você é hoje para tornar a pessoa que a criação do seu negócio requer? Porque pedir grande, sem escolher grande, também vai virar uma fantasia, minha linda. O que mais é possível?
Exato. Entendeu? Eu tô vendo várias pessoas assim, ai, uhul, eu escolho 1 milhão de seguidores. Tá na disposição? Ser julgada por 1 milhão de seguidores? Ter 1 milhão de não? É sobre isso. E isso eu falei pra vocês de dinheiro, eu falei de negócio. Agora eu vou falar de relacionamento. Cadê os fanfics do relacionamento? Tá? Onde é que você tá escolhendo o mínimo do relacionamento, Natália? Tô vendo você aí. Sabe? Um pouquinho de atenção, um pouquinho de presença, um pouquinho de carinho, um pouquinho de comunicação, um pouquinho de sexo, um pouquinho de contribuição. E aí aparece aquela expressão maravilhosa que a gente sempre fala assim, ai, mas pelo menos. Presta atenção toda vez que você dizer o tal do pelo menos, sabe? Pelo menos ele me liga, pelo menos ele gosta de mim, pelo menos eu não tô sozinha. Pelo menos temos alguns momentos bons. Pelo menos ele é uma boa pessoa. Mas a pergunta, gente, na verdade, não precisa ser isso é ruim o suficiente para eu ir embora. Na verdade, a pergunta é, isso realmente me nutre? Isso realmente expande a minha vida? Sabe? Isso é aquilo que eu realmente gostaria de escolher? E não é sobre você exigir que a outra pessoa seja diferente, E não é tipo, como faço a pessoa me dar mais? Não, o que eu realmente gostaria de escolher. Eu tô disposta a receber mais? Porque onde é que você definiu o mínimo para você receber? Que te mantém criando ou recebendo sempre o mínimo? Entendeu? Então, que quantidade de amor, prazer, intimidade, de contribuição você decidiu que é o suficiente? Suficiente para você? E se não existisse o suficiente, o que você escolheria? Sabe, se não existisse o suficiente, o que você escolheria? A mesma coisa com o corpo. A gente falou dinheiro, negócio, relacionamento. Aqui a gente fala tudo, meu amor, e corpo, tá? Eu só queria emagrecer 5 quilos. Eu só queria minha barriga menor. Eu não queria sentir essa dor. Eu só queria voltar a vestir aquela roupa, sabe? Se meu corpo mudar, blá, 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 blá. Percebe? Então, o que seu corpo gostaria de ser? Entendeu? Quanto que você tá criando um corpo só pra você, para ser aceitável? Então, assim, que grandiosidade você gostaria de mostrar? Que prazer você gostaria de ter? Exato. Sabe? É esse espaço, como você gostaria de se vestir. Então, não é sobre o quanto a gente tá fazendo as coisas erradas, gente. Mas é o quanto que você diminuiu o seu desejo pra ele parecer possível. Fiquem com essa pergunta, anota aí, coloca na geladeira. A gente tá cheio de mosquito aqui. E aí? O quanto que você diminuiu o seu desejo para ele parecer possível? E aí? O quanto que você diminuiu o seu desejo para ele parecer possível? O quanto que você diminuiu aquilo que você realmente deseja até chegar num tamanho que a sua mente considera possível? Sabe? Percebe? Por exemplo, você quer 1 milhão, a cabeça, calma. 500 mil também é muito. 200, 100... agora parece possível, então eu vou pedir por 100. Sabe? Então, você negociou com o seu desejo até ele caber dentro das limitações que você tinha? Verdade? Maravilhosa, Val! Sabe? Então, percebe o quanto que você está realmente diminuindo seu desejo, do desejo das coisas que você tem, para ele caber no que é possível. Então, o que você gostaria de criar? E não o que eu acho que eu consigo criar. Percebe? Essas perguntas, elas criam realidades completamente diferentes, gente. Então, qual era a versão original do seu desejo que você começou a torná-lo razoável? Qual era realmente a versão original do seu desejo antes de você tornar ele razoável? Sabe? Talvez você quisesse milhões e pediu estabilidade. Quisesse viajar muito e só pediu férias em casa. Percebe? Quisesse uma relação extraordinária e começou a pedir reciprocidade básica. Quisesse um corpo mais vibrante e entendeu? Então, onde é que você está escolhendo criar além do suficiente? E se você começasse agora a pedir por mais? Mais dinheiro, mais, sabe? Quanto que você está muitas vezes no qual é o resultado que eu estou esperando? Sabe, e se isso fosse apenas 10% de possibilidade disponível, o que mais pode existir? Entendeu? O que mais pode existir? E comece a se perguntar o que torna isso impossível para mim. Sabe? E você vai perceber que o que torna impossível, na verdade, são pontos de vista que você tem criado diariamente a partir de uma realidade que não é sua. Então, talvez o problema não seja pedir pouco.
E também talvez não seja o quanto que você está disposto a receber. Porque receber vai trazer, com certeza, muito mais coisas. Visibilidade, dinheiro, responsabilidades, pessoas querendo você, escolhas, julgamento, movimento, mudança. Então, talvez a questão não fosse só apenas sobre receber. Fosse aonde você está limitando o seu receber. Então, que quantidade realmente de sucesso você decidiu que é demais para você? Que quantidade de dinheiro você decidiu que você sabe administrar? Ou quanto você está tornando seu dinheiro pequeno para que você possa controlar? Sabe, que quantidade de visibilidade você decidiu para não ter julgamento demais? Quantidade de prazer você decidiu que você não pode receber? Quantidade de contribuição realmente você está disposto a receber? E aí eu te pergunto, verdade, você está disposto a ter mais do que as pessoas ao seu redor? Você está disposto a ter mais? Mais dinheiro? Então, você está disposto a realmente ser grande quanto realmente é? Mesmo que isso deixe muita gente desconfortável e também você desconfortável? Então, gente, eu quero convidar vocês a começarem a olhar para vocês saírem do mínimo da equação, sabe? Sair do mínimo da equação do dinheiro, mínimo da equação dos negócios, mínimo da equação do corpo, mínimo da equação dos relacionamentos, mínimo da equação da vida e do seu futuro, sabe? E começar a realmente ficar presente. Se o mínimo não tivesse disponível, como eu escolheria? Sabe? O que eu realmente escolheria aqui? Sabe? Não no que você acha que você consegue, não no que parece razoável, não no que fulano de tal aprova, no que sua mente aprova, mas no que você realmente gostaria de criar, no que você realmente gostaria de ter. Quanto dinheiro? Que negócio? Que tipo de corpo? Que tipo de relação? Sabe? Então, que escolhas realmente essa realidade do que você gostaria de ter está requerendo de você? O primeiro é, quantos de vocês realmente estão na disposição de serem fazer o que se requer e serem congruentes ao seu pedido? Sabe? Porque, por exemplo, eu sou muito congruente aos meus pedidos. Sempre vai dar bom? Não. Tem mês financeiramente para mim que é realmente muito mais desafiador do que outros. Mesmo para mim que crio bastante, mesmo para mim que faço muitas coisas. Porque em algum lugar eu ainda também tenho um espaço de, ok, esse mês foi super gigante, então a gente pode dar uma relaxada, a gente pode dar uma amenizada, mas eu também não tenho um negócio sozinho, eu tenho outras pessoas também ali criando essa realidade comigo. Então, é um espaço onde todos os dias eu olho para o meu negócio e falo, ok, o que a gente gostaria de criar, não o que a gente tem que criar. E já começa por aí. O que você gostaria de criar com dinheiro, não o que você tem que criar com dinheiro. Sabe? Gente, e por incrível que pareça, ainda temos pessoas aqui no YouTube. Eu, hein? Bom, o que mais é possível? Então, o que você gostaria de criar, não o que você gostaria de criar a partir do ter, sabe? Então, talvez, gente, o universo talvez, não é que ele não está contribuindo com você, não é que as coisas estão sendo devagar, não é que as coisas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo a partir do seu ponto de vista de criar, a partir do que você está escolhendo criar, sabe? Então, como seria você agora nesse momento começar a realmente olhar para o que você gostaria de criar, não o que você tem que criar para ter? Então, assim, eu quis trazer essa live para vocês e essa live de hoje eu não vou trazer as ferramentas pra gente lidar com isso. Eu quis trazer essa live de hoje para você ter consciência de onde você tá criando. Porque quando a gente tem consciência, isso é o primeiro passo da mudança. É a primeira girada que você tem. E eu tenho cursos lindos que podem contribuir com você, para você sair disso. Né? A gente vai ter uma classe linda, por exemplo, agora de relacionamento feito diferente, para você sair desse espaço de ficar criando sempre um relacionamento a partir do suficiente, um relacionamento com o corpo a partir do suficiente, um relacionamento com o dinheiro a partir do suficiente e um relacionamento amoroso a partir do suficiente também. Ao mesmo tempo, gente, a gente vai ter um lindo clube do livro da mágica, que eu acho que realmente vai ser um espaço muito grandioso para quem escolher entrar. Vão ser aí 4 encontros, a gente vai atualizar mágicas pra gente começar a ser essa energia de mais. A mágica é sempre sobre mais, é sempre sobre o impossível, é sempre sobre além, tá? E também, gente, a gente vai ter na próxima semana uma linda, linda classe de dinheiro feito diferente. Todas essas consciências que eu trouxe para vocês, elas são oriundas dessa classe, chamada Dinheiro Feito Diferente, que é onde você sai de criar o suficiente para você realmente começar a criar dinheiro na sua vida, sabe? Existe uma diferença entre você gastar dinheiro, existe uma diferença entre você ter dinheiro, existe uma diferença entre você parar de criar pelo mínimo e você realmente começar a criar maior e mais grandioso para que o dinheiro seja congruente com a vida que você escolhe. Qual é a vida que você escolhe? O quanto que você tá, na verdade, se encaixando no dinheiro, se encaixando no negócio. Ao invés de pedir pelo negócio, pelo dinheiro,
realmente serem congruentes e acompanharem a vida que você escolhe. E é essas ferramentas e é isso que eu escolho trabalhar nessas classes, tá? Então a gente vai ter uma linda classe de dinheiro feito diferente começando semana que vem. A gente vai ter uma linda classe de relacionamento feito diferente começando semana. E eu estou começando pela primeira vez uma mentoria em grupo para dinheiro, tá? Gente, eu nunca criei uma mentoria para dinheiro, eu sempre criei uma mentoria para negócios. Então eu vou criar uma mentoria em grupo. A gente já tem datas, vão ser 4 encontros, onde eu vou trazer para vocês ferramenta para você criar dinheiro. Então, é aquele espaço onde você vai começar a realmente criar dinheiro para sua vida. Então, eu vou trazer para vocês todas as ferramentas práticas, de quando você acordar até quando você dormir, de uma forma simples, pragmática, para você realmente começar a criar dinheiro e criar realmente negócios que criem dinheiro. Então, para quem escolher, a gente tem pouquíssimas vagas nessa mentoria em grupo, tá? Ela tá com valor super acessível, então vai ser uma mentoria em grupo para criar dinheiro, tá? Para você usar ferramentas, porque na verdade não é sobre o quanto você tá gastando, é você que não tá usando a ferramenta certa para utilizar realmente para criação de dinheiro. Então tem milhares de possibilidades para vocês, tá? E a gente também vai ter uma limpeza maravilhosa, né, para você parar de ficar duplicando, copiando a realidade financeira da sua família, a realidade financeira de outras pessoas. Quando você fica tentando entender pessoas, você duplica, você traz aquilo energeticamente para você, porque o seu corpo precisa realmente funcionar a partir daquele espaço. Então, gente, tem milhares de possibilidades de você sair do suficiente. E eu tô super na disposição de contribuir com todos vocês da forma que eu puder, com todas as ferramentas. Então, independente de qual escolha você faça, seja relacionamento feito diferente, dinheiro feito diferente, ou a mentoria em grupo para dinheiro, gente, chame o time que a gente tá com poucas vagas para que a gente possa realmente começar a criar além do suficiente. E eu tenho certeza que essa live de hoje ela é uma live mais curta, mas ela trouxe muitas consciências e eu tenho certeza que muita coisa já girou aí pra vocês, tá? Eu tô com uma galera no YouTube ainda, então assim, o meu convite pra vocês, escutem essa live de hoje de novo, escutem as consciências de hoje e se você realmente tá escolhendo além do suficiente, a sua escolha já começa aí agora. Você tá na disposição também de escolher além do suficiente? Parar de escolher somente o que cabe no seu bolso? Mudança até onde cabe no seu bolso? O quanto você tá disposto a pagar para receber a mudança que você está pedindo? O quanto você está disposto a pagar para criar a vida que você escolhe? Se você estiver nessa disposição, meu amor, eu tenho um convite para você para essas classes. Porque aqui na live eu posso te entregar somente esse suficiente. Agora, se você escolhe mais, tá na hora de você começar a realmente colocar os cursos aí como alvos e começar a ver. Eu só realmente comecei, gente, a mudar toda a minha vida financeira quando eu realmente estive disposta a pagar para ter aquilo que eu desejava. E muitas vezes sozinho a gente não consegue, mas a gente tem ferramentas incríveis que vão contribuir com vocês. Então, se você tá começando realmente a escolher sair do suficiente, já começa aí agora, tá? Amores lindos, e para quem perguntou, que eu vi que teve gente que perguntou aqui, a gente ainda tem uma vaga para mentoria individual comigo de negócios. Se você escolhe dar um passo diferente, bora ver. Amores, um beijo no coração de vocês, encaminhe essa live para o máximo de pessoas possíveis e vejo vocês nessas criações lindas. A gente tem todos os links aí no Linktree e a gente vai subir essa live para o YouTube já já. E é isso, um beijo, até mais!